Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Vamos receber com palmas o nosso convidado de hoje, Oswaldo Giacoia. Boa noite. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença de todas e todos, cada um de vocês aqui nesta noite. É para mim realmente um imenso privilégio estar reunido com vocês nesta ocasião, poder voltar a Minas Gerais, a este espaço cultural pelo qual eu nutro um imenso apreço, uma admiração e um respeito incondicionais. É para mim realmente um motivo de profunda emoção, alegria, pelo qual eu sou infinitamente grato. Queria agradecer aos diretores do projeto Sempre um Papo, também ao Adalto Novaes e Arte e Pensamento, do Ciclo Mutações, ao qual eu estou ligado há algum tempo, um tempo já considerável, e também a todas as pessoas que se empenharam na realização e organização deste evento. Agradeço mesmo de coração. Muito obrigado. Até um passado bastante recente, a natureza será considerada um limite intransponível para a potência exploratória da investigação humana. Esta, porém, uma certeza atualmente desestabilizada pela crise ecológica. A elevação da temperatura média da Terra, causada pela emissão de carbono e outros gases de efeito estufa, afeta o clima do planeta, gerando consequências cuja extensão é impossível de determinar. Tais efeitos são catastróficos tanto para a sobrevivência da espécie humana, quanto, para além disso, para a subsistência da própria natureza. Também os avanços teóricos e experimentais nas áreas de biologia molecular, de genética, das ciências cognitivas, dos estudos de inteligência artificial, da informática, da nanotecnologia, que prometem libertar a humanidade de seus atávicos limites e vulnerabilidades, evidenciam que quanto mais aprendemos a alterar a nossa natureza, menos livres nós nos tornamos. O perigo consiste em transformar grande parte da humanidade em objeto manipulado por uma nova casta de tecnocratas super-humanos. Em artigo que foi publicado recentemente, o filósofo Slavoj Žižek advertia para este risco com uma inquietação que nos leva a perguntar se os fenômenos meteorológicos que vivenciamos hoje com frequência cada vez maior e efeitos cada vez mais devastadores, secas, inundações, para não mencionar o aquecimento global, não seriam sintomas indicativos de algo como o fim da natureza. Esta, entendida em sua acepção tradicional, designando a regularidade no ritmo e no ciclo das estações. Nossa sobrevivência, escreve Žižek, depende de certos parâmetros naturais que automaticamente tomamos como garantidos. A lição do aquecimento global é que a liberdade da humanidade só foi possível tendo como pano de fundo os parâmetros naturais estáveis da vida na Terra, como a temperatura, a composição do ar, o suprimento suficiente de água, energia, etc. Os humanos podem fazer o que quiserem, apenas na medida em que,
permaneçam suficientemente marginais, de modo que não perturbe seriamente os parâmetros da Terra. A limitação da nossa liberdade, que se torna palpável com o aquecimento global, é o resultado paradoxal do crescimento de nossa liberdade e poder, um crescimento exponencial, ou seja, de nossa crescente capacidade de transformar a natureza ao nosso redor, até desestabilizar os parâmetros geológicos básicos da vida na Terra. Entramos, assim, numa nova fase em que é simplesmente a própria natureza que se desfaz no ar. A principal consequência dos avanços científicos da biogenética é o fim da natureza. Uma vez que conhecemos as regras de construção, os organismos naturais se transformam em objetos passíveis de manipulação. A natureza humana e inumana é dessubstancializada, privada de sua densidade impenetrável, daquilo que Heidegger chamou de terra. Fim de citação. À luz desse diagnóstico, percebe-se que a crise ecológica que atravessamos não pode ser bem compreendida se desacoplada de uma extensão planetária do modelo socioeconômico, lastreado na atualização permanente do potencial tecnológico das sociedades econômica e cientificamente desenvolvidas. Esta globalização, que se impôs como ideal de um destino comum para um mundo verdadeiramente humano, parece, no entanto, ter-se hoje esgarçado e desacreditado, enquanto horizonte de futuro, diretriz de orientação para o pensamento e a praxis, tanto ética quanto política. No curso de sua realização, o projeto de globalização pela tecnologia e pelo mercado teve de eliminar fronteiras, desregulamentar, ultrapassar os marcos limitadores dos Estados-nação, que formavam o quadro institucional que até então, alegadamente, assegurava a possibilidade de realização de prerrogativas de direitos humanos fundamentais universalmente partilháveis. Eu cito agora uma passagem para mim extremamente importante, de autoria de Bruno Latour. Até o momento, tendo sido bem mobilizados e orientados pelos partidos ditos populistas, temos compreendido a mutação ecológica em apenas uma de suas dimensões. Ela obriga pessoas que não são consideradas bem-vindas a cruzarem fronteiras, e por isso a resposta: ergamos fronteiras intransponíveis e impeçamos a invasão. Mas é a outra dimensão desta mutação que eles ainda não compreenderam muito bem. O novo regime climático vem há tempos varrendo todas as fronteiras e nos expondo aos quatro ventos, sem que haja meio de construirmos muros contra os invasores. Se queremos defender o território a que pertencemos, precisamos identificar também essas migrações sem forma e sem nação, que chamamos clima, erosão, poluição, esgotamento de recursos, destruição de habitats. Mesmo bloqueando as fronteiras aos refugiados humanos, nunca será possível impedir a passagem desses outros. Então, quer dizer que mais ninguém está em sua própria casa? Exatamente. Nem a soberania dos Estados, nem o bloqueio das fronteiras podem mais se fazer passar por política. Fim da citação. Em princípio, todos os povos seriam beneficiários do progresso técnico-científico, que prometia melhores condições de existência, o acesso ampliado aos bens de consumo e a elevação da taxa média de vida. Nele se depositavam as esperanças de realização da finalidade universal da história, a humanização da natureza e a naturalização da relação entre os homens. No entanto, a história efetiva demonstrou que se os benefícios do progresso material e espiritual da sociedade podem ser efetivamente reais, eles com certeza não são, entretanto, universalmente compartilháveis. A globalização para todos revelou-se utópica e irrealizável.
Se todos os países industrializados avançassem conforme as previsões de seus respectivos planos de modernização, não existiria planeta compatível com as suas expectativas de desenvolvimento. Certamente não o nosso planeta Terra. Este é um caso paradoxal de fracasso por excesso de sucesso. Um paradoxo que desafia a reflexão e mostra a impotência do quadro categorial, teórico e prático, herdado da modernidade, para dar conta da mutação em que estamos mergulhados, dos impasses e dilemas que assinalam as profundas transformações em curso. Corpo, espírito, mundo, é este o horizonte geral no qual podemos discernir pelo pensamento e nos colocar à altura dessas interpelações e das experiências existenciais que elas implicam. Pois uma das mais eloquentes destas experiências é aquela da desestabilização generalizada de nossas relações com o mundo e conosco mesmos, com a natureza em geral e com a natureza humana em particular. É precisamente esta transformação que transtorna todas as esferas de nossa vida, tornando instável e insegura a nossa autocompreensão como seres humanos. Diagnosticar e refletir a partir da tríade formada por corpo, mente e espírito, espírito e mundo, aquilo que efetivamente está em jogo nos processos que estamos atravessando, é um dos objetivos cardinais deste ciclo. E, para tanto, é necessário fazer um mapeamento das questões cruciais de nosso tempo, uma apreensão lúcida e realista dos âmbitos estratégicos nos quais emergem processos de transformação que modificam substancialmente nossas formas de vida em todas as suas esferas, por vezes de maneira ainda pouco perceptível em seus efeitos atuais e em suas consequências remotas, da ontologia até a política, da produção e reprodução da vida material às mais elevadas manifestações da vida do espírito. É somente no interior deste contexto que apreendemos o autêntico significado da mutação trazida à tona com a crise ecológica, em sua relação com a lógica e a dinâmica do processo do progresso tecnológico. Somos hoje, segundo uma estimativa grosseira, mais de 110 milhões de pessoas erradicadas à força de seus ambientes originários, como que apátridas, vivendo em condições análogas a de exilados ou refugiados, relegadas a um lugar nenhum, capturadas como sem lugar em zonas de fronteira que dividem um mundo em permanente subtração. Eis, portanto, o momento de revisitar alguns arquivos fundamentais da história da filosofia, pois eles contêm elementos que podem ser de valor inestimável na urgência que nos acomete para responder aos signos de um novo tempo e espaço, aos sinais da dolorosa e obstinada gestação de novas figuras do mundo, enfrentando-os pela potência do pensamento. É por isso que um recurso à preleção de Heidegger, intitulada Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, pode mostrar-se pertinente e indispensável, pois esta preleção trata justamente do homem como formador de mundo, na tríade conceitual formada por mundo, finitude e solidão. E, neste sentido, a preleção proporciona um enquadramento privilegiado para uma reflexão sobre a tríade que hoje nos ocupa, corpo, espírito e mundo. Cito uma passagem desta preleção de Heidegger. Se passarmos da discussão da tese "o animal é pobre de mundo" para a discussão da tese "o homem é formador de mundo", e nos perguntarmos pelo que trazemos conosco para a caracterização da essência do mundo, então vem à tona formalmente o seguinte: ao mundo pertence a abertura do ente enquanto tal, do ente enquanto ente. Juntamente com o mundo vem à tona este enigmático enquanto, o ente enquanto ente,
falando de maneira formal, algo enquanto algo está associado com o mundo. O que, pelo modo de ser do animal, está vedado para ele. Somente onde o ente se revela em geral, enquanto ente, subsiste a possibilidade de experimentar este e aquele ente determinado, enquanto este e aquele. Experimentar no sentido amplo do que se estende para além da mera tomada de conhecimento. Experimentar no sentido de fazer experiências com. Fim de citação. Aqui se trata de uma experiência sui generis, aquela do enigmático emergir, ou vir à luz do mundo como abertura para o homem do ente enquanto ente ou dos entes intramundanos em seu ser. Esta é a acepção fundamental de mundo na preleção, os conceitos fundamentais da metafísica, mundo, finitude e solidão. É justamente neste sentido que o mundo se encontra sob ameaça de desaparecimento quando se escuta atentamente a palavra de Slavoj Žižek de que a natureza humana e inumana estão sendo privadas de sua densidade, daquilo que Heidegger chamou a terra, numa palavra que trata, portanto, do desaparecimento da terra e do mundo. Mas o que estamos propriamente pensando num diagnóstico como esse? Estão sendo pensados aqui, conjuntamente, terra, mundo e ser humano, pois terra é um nome que designa o espaço existencial para uma vida propriamente humana. Como morada do homem no mundo, terra significa, então, o âmbito ou o elemento originário de uma forma de vida sustentada na linguagem, uma vez que se trata de um habitar poético e a linguagem é justamente a clareira aberta pelo logos originário que traz à luz o mundo poeticamente humano do sentido e da comunicação. O mundo do espírito, que só pode emergir do espanto, aquele espanto que se expressa pela pergunta, pelo ente, enquanto ente e em seu ser. Este enquanto tal é a prerrogativa do verbo, da palavra que ilumina as coisas que vêm ao nosso encontro no espaço do mundo. Este é um dos sentidos mais pregnantes, a meu ver, da metáfora segundo a qual a linguagem é a casa do ser e a morada do homem. A metáfora evoca a natureza linguageira do espírito e, portanto, do homem que habita poeticamente o mundo no horizonte existencial da temporalidade, nas coordenadas espaciais da terra e do céu. O homem entendido, então, não como puro espírito, mas como existência, tomada aqui em sua concretude encarnada, na facticidade do corpo, com as suas disposições e afetos fundamentais, enraizado na finitude e na historicidade, concernido pela pergunta, pelo sentido dos entes intramundanos, também pelo sentido do seu próprio ser. Numa conferência proferida sobre Hölderlin, em 1936, Heidegger retomou um verso do poeta. Este, cheio de méritos, todavia poeticamente, habita o homem na terra. Nesta retomada, Heidegger advertiu para que esta palavra não deveria de modo algum ser tomada como o enfeite de um pensamento que foge da ciência para salvar-se na poesia. Refletindo sobre o verso, escreve Heidegger: o discurso sobre a casa do ser não é uma transposição da imagem da casa para o ser. Ao contrário, um dia seremos capazes de pensar o que é casa e habitar a partir da essência do ser adequadamente pensada. Fim de citação. Talvez a crise que nos acomete
permite também tornar urgente essa tarefa de repensar o que significa a casa. Casa e habitação é o que significa também originariamente a palavra ethos, que neste sentido designa a morada do homem, o seu abrigo e o seu refúgio. Pois como estrutura praxeológica, eu tomo esta expressão, estrutura praxeológica, de um conterrâneo de vocês, do padre Lima Vaz, como estrutura praxeológica, o ethos, por sua vez, também é inteiramente sustentado pela inefável potência do Logos. É somente esta habitação, escreve Heidegger, que garante a experiência do que pode ser sustentado e dar apoio. O apoio para todo comportamento presenteia a verdade do ser. Apoio significa, na língua alemã, proteção. O ser é a proteção que guarda o homem em sua essência existente, de tal maneira que ele instala a existência na linguagem. É por isso que a linguagem é a casa do ser e a habitação do ser humano. Somente porque a linguagem é a habitação da essência do homem, podem os homens e as humanidades históricas não estar em casa na sua linguagem, de maneira que esta se torna para eles um sustentáculo de suas maquinações. Fim de citação. Ora, é justamente para questionamentos sobre a linguagem que nos convoca a preleção os conceitos fundamentais da metafísica, pois neste texto encontramos, no enunciado da problemática tese sobre o homem como formador de mundo, algumas das pistas mais relevantes para uma reflexão deste tipo. A pedra não tem mundo, o animal é pobre de mundo, o homem é formador de mundo. Eis as três teses da preleção. O homem possui mundo, escreve Heidegger. O que quer dizer do resto dos entes, que como o homem também são uma parte do mundo? O que dizer dos animais, das plantas, das coisas materiais, como as pedras, por exemplo? Diferentemente do homem, que também possui mundo, elas seriam apenas parte do mundo? E como? Da mesma forma que o homem ou diversamente? Como é preciso aprender esta alteridade? O que quer dizer da pedra? Aqui se mostram, ainda que de modo deveras rudimentar, importantes diferenças. Fim de citação. A reflexão sobre tais diferenças encontra eco na tese sobre a linguagem como casa do ser, pois é neste horizonte que se origina a pergunta por aquilo que são os entes, pergunta com a qual tem início a filosofia, e com a filosofia a questão do sentido. Todavia, como condição prévia desta reflexão, é preciso destacar o significado especial da palavra privação em expressões como não ter mundo ou ser pobre de mundo. Esta significação é essencialmente modal, pois o fundamental aqui é o como, o modo da privação, que não se enuncia de modo algum em termos quantitativos de mais e de menos, maior e menor, não sendo, portanto, uma privação que implique inferioridade, degradação ou desqualificação, como se a pedra ou o animal fossem entidades ontologicamente e hierarquicamente inferiores ao ser humano. Heidegger trata tais diferenças em chave, repito, modal e comparativa, à luz da diferença ontológica para designar três modos diferentes de acesso aos entes ou de ligação dos entes com o seu respectivo espaço de existência, isto é, com o seu mundo, entendido este termo como o que é acessível, isto com o que se lida, ou seja, aquilo com o que um trato é necessário. Fim de citação. Sendo assim, afirmar que a pedra é sem mundo é afirmar que, se ela toca o solo,
Exercendo uma pressão sobre o terreno em que se encontra, esta pressão não tem o mesmo estatuto de uma ligação e nem remotamente o de uma lida ou de um trato. O toque da pedra no solo não é da mesma natureza do que aquele de que é capaz um animal ou o homem. Ontologicamente diferente da pedra, o animal é pobre de mundo. E com isto temos um outro e distinto sentido de privação. Mas o que significa aqui essa pobreza, escreve Heidegger? Do que o animal estaria privado? A rocha sobre a qual o lagarto se deita não está dada enquanto rocha para o lagarto, de tal modo que ele poderia perguntar por sua constituição mineralógica. O sol sob o qual o lagarto se aquece não está dado para ele enquanto sol, de tal modo que ele poderia colocar questões e mesmo dar respostas astrofísicas a respeito do sol. Fim de citação. É justamente sobre estes bloqueios e estas limitações que pretendo refletir, e talvez também indicar como se pode ultrapassá-las a partir de uma reflexão sobre espírito, mundo e linguagem. Antes, porém, tomo a liberdade de recordar e de insistir em que, com a sua tese sobre a pobreza de mundo, Heidegger não tem em vista nenhuma desqualificação dos animais em relação ao ser humano. Tanto assim que ele próprio chama atenção para que esta comparação entre o homem e o animal, no sentido da sua tese sobre pobreza de mundo e de formação de mundo, não admite nenhuma depreciação e nenhuma desvalorização em termos de plenitude e ausência de plenitude. Escreve ele, se compararmos, por exemplo, a capacidade de captação do olhar de um falcão com a do olhar humano, ou a capacidade olfativa de um cachorro com a do homem, caímos imediatamente na maior aporia junto à pergunta pela maior ou menor plenitude de cada um deles no acesso ao ente. Fim de citação. À luz destes elementos, pretendo examinar a questão da relação entre corpo, espírito e mundo em sentido consideravelmente diverso, portanto, daquele que enseja as objeções feitas a Heidegger por filósofos como Jacques Derrida, como George Agamben, como Florence Burgat, como Elisabeth de Fontenay ou como Etienne de Bambinet. Meu propósito se situa em outro caminho. Este caminho leva a repensar o homem como formador de mundo e, portanto, divisá-lo com referência essencial à linguagem, à dimensão da palavra poética originária. É neste enquadramento que procuro situar a privação característica da vida animal, segundo Heidegger, e não no nível ôntico de uma etologia ou da biologia ou da história natural. Em sentido estrito, a privação consiste em que um animal não age propriamente, mas se comporta. O comportamento e suas maneiras de ser, escreve Heidegger, não são feixes que saem de uma coisa para outra e que deixam o animal percorrer vias estabelecidas. O comportamento é justamente um manter-se e um estar preso a si mesmo, e em verdade sem reflexão. O comportamento enquanto modo de ser em geral só é possível em função do fato de o animal estar preso em si. Caracterizamos o ser junto a si especificamente animal, este ser que não tem nada de uma ipseidade do homem enquanto pessoa que assume uma atitude em relação a. Este estar preso do animal junto a si, no qual todo comportamento é possível, é uma característica própria do animal. Fim de citação. Desse modo, a privação consistente em pobreza do mundo quer dizer que o animal é incapaz de assumir uma atitude, de perceber algo como algo, de descobrir a sua natureza e as suas qualidades próprias, de interrogar-se. O animal insere-se num circuito, no interior do qual é tomado o seu comportamento. Daí decorre uma imbricação entre perturbação e assambarcamento, que designa o modo de ser do animal, traçando
o círculo enredado no qual o comportamento, guiado por instintos, a cada vez se realiza. A minhoca que foge, escreve Heidegger, não surge simplesmente no contexto de uma sequência de movimentos que partem da toupeira. Ela foge diante desta. Algo não se dá aí, mas a minhoca em fuga comporta-se de uma maneira determinada em contraposição à toupeira, como fugitiva desta, e esta, a toupeira, comporta-se inversamente em contraposição à minhoca, na medida em que a persegue. Caracterizamos o ver, o ouvir, etc., assim como a alimentação, a procriação, como um comportamento, um comportar-se. Uma pedra não pode se comportar desta forma. Não obstante, o homem pode. Ele pode comportar-se bem ou mal. Mas o nosso comportamento, neste sentido próprio, só pode ser assim porque ele envolve a assunção de uma atitude, porque o modo de ser do homem é um modo de ser totalmente diverso, marcado não pelo comportamento, mas pela atitude em relação a. Nós chamamos o modo de ser do homem o assumir de uma atitude e chamamos o modo de ser do animal comportamento. Fim de citação. Perturbado, mas também integralmente absorvido na série dos movimentos ativados por um desinibidor, o animal é impelido e impele, mas o faz sem reflexão. O desinibidor atua, pois, como força propulsora, que ao mesmo tempo provoca uma sequência de reações instintivas, mas que também confina o animal neste circuito comportamental. Não se ilumina aqui nenhum âmbito de um dar-se, nenhuma clareira na qual os entes possam a cada vez apresentar-se em seu modo próprio de ser. Pois esta abertura é o préstimo essencial da linguagem. Ela é a dádiva do espírito. Comportar-se é, portanto, toto genere, diferente de assumir uma atitude em relação a um ente ou aos entes, de lidar com algo enquanto algo, que esta é a postura própria da subjetividade humana. Num sentido ainda mais específico, pode-se considerar a condição ontológica do animal como privada, tanto da abertura quanto do fechamento para o ente enquanto tal. Ela o coloca fora da possibilidade de que o ente seja aberto ou fechado para ele. Nem aberto, nem fechado, o ente, enquanto ente, seria preciso, a rigor, insistir em que as palavras aberto e fechado não teriam mesmo aplicação aqui, pois o animal sequer acede a essa diferença, já que para Heidegger está ontologicamente além ou aquém desta possibilidade. É o que ele pretende elucidar com o recurso ao exemplo das abelhas. As abelhas trabalhadoras, escreve ele, conhecem as flores que visitam, a sua cor e o seu aroma, mas não conhecem os estames destas flores enquanto estames. Elas não conhecem as raízes das flores, elas não conhecem algo assim como o número de estames e de folhas. Perante este mundo, o mundo do homem é rico, maior em abrangência, mais amplo em penetração, não apenas constantemente expansível em sua abrangência, mas também cada vez mais insistente no que concerne à penetração. Fim de citação. Incapaz, portanto, de perceber algo como algo, as abelhas não reconhecem as flores enquanto flores, nem em suas partes, nem sequer enquanto comida. Elas são simplesmente impelidas para as flores por suas pulsões e pelos circuitos que estas pulsões percorrem, por exemplo, comida, colmeia, sol, etc. As abelhas não são capazes de manter um distanciamento que permita um ocupar-se com algo enquanto algo. Um trato, uma lida com o mundo. Elas reagem ao meio, mas os seus movimentos se processam num circuito pulsional que as absorve. Em contraste com esta limitação, o essencial dá-se então para Heidegger como tarefa de pensar o ser humano
a partir da sua abertura. O ser humano como um ser no aberto, ou como, mais propriamente, abertura originária para o ser. Ora, este sentido vetorial da existência humana é o que permite a formação de mundo, constitutiva do homem. Não, porém, como sujeito da representação, mas como ser no mundo, a saber, como um ser lançado no universo, desvendado pela poiesis originária, que interpela os entes como aquilo que são, palavra que se ocupa não apenas com o que são os entes, mas que se encarrega também do desvelamento poético e apofântico da verdade do ser. Lembremo-nos que o pensamento porta na linguagem a palavra pronunciada do ser. Portanto, em seu dizer, no elemento do logos, a linguagem participa da poiesis, sendo um producere, uma produção que traz à tona enunciativamente, que descobre o ser dos entes que conosco compartilham o mundo. A metáfora da linguagem como a casa do ser indica, então, que é somente na correspondência com a interpelação do ser que o convoca para a abertura do mundo, é somente nesta relação entre o desvelamento do ser e a essência pensante do homem que o homem pode ser propriamente o que ele é, a saber, um ser no mundo. Somente a partir deste morar, escreve Heidegger, o homem tem linguagem, como morada que preserva a sua essência. Chamo existência do homem o estar na clareira do ser. Este modo de ser só é próprio do homem. Assim entendida, a existência não é apenas o fundamento de possibilidade da razão, da ratio, é também onde a essência do homem se conserva na proveniência da sua determinação. Fim de citação. Portanto, neste sentido, a emergência do mundo do espírito em correlação com a essência do ser humano justamente não é pensada a partir do binômio animalitas-racionalitas, pois pensar o ser humano como animal racional implica já assumir um ponto de partida essencialmente metafísico, uma matriz oriunda do quadro categorial que relaciona o gênero próximo e a diferença específica, e com isso separa, isola e opõe o homem aos outros entes intramundanos. A diferença de todos os demais entes, o homem é tomado como o animal racional. A sua racionalitas, que constitui, nessa acepção metafísica, o fulcro da sua dignidade, mantém-se como a referência axiológica fundamental para todos os humanismos e, com isso também, para um arraigado antropocentrismo que institui o ser humano na condição de senhor e possuidor das demais entidades do universo, já que criado à imagem e semelhança do seu Criador. Todavia, escreve Heidegger, dever-se-ia ter sempre em mente que assim o homem permanecerá definitivamente relegado ao âmbito da animalitas, mesmo no caso de não vir a ser identificado com o animal, mas de se lhe atribuir uma diferença específica. Em princípio se pensa sempre o homo animalis, ainda quando se põe ânima como ânimos ou mente, e esta como sujeito, como pessoa, como espírito. Este por é o modo próprio da metafísica, e desse modo a essência do homem é apoucada e nunca pensada em sua proveniência. A proveniência da essência do homem permanecerá sempre para a humanidade o seu porvir essencial. A metafísica pensa o homem a partir da animalitas, ela não o pensa na direção da sua humanitas. Fim de citação. Portanto, é preciso deixar de pensar o ser humano como misteriosa união substancial de corpo e alma, em sentido metafísico, para pensá-lo
como sugere Valéry e também Heidegger, na tríade indissociável formada por corpo, mundo e espírito. Habitar a linguagem, morar na clareira do ser o aberto, é o sentido ontológico do homem como formador do mundo. A palavra traz à luz o mundo em que o ser humano se realiza enquanto ser juntamente com os outros entes que vêm ao seu encontro, no pensar, no discorrer e no poetar. Como ser no mundo, ao desvelar pelo verbo os entes em seu ser, o homem os mantém em sua verdade, os abriga e protege sua essência, recolhendo-os na morada da linguagem. Ao corresponder à interpelação do ser, o homem, enquanto ser no mundo e existência, é então o amoroso curador dos entes intramundanos, não um senhor e possuidor. Neste sentido, para Heidegger, o homem não é o senhor dos entes, o homem é o pastor do ser. Assim, o mundo pode ser compreendido, então, como oikos, como o lugar da habitação humana na Terra, na riqueza da sintaxe e da semântica, que reúne verbo, palavra e fala, discurso e saga, coligados pelo pensamento. Enfim, o mundo do espírito, também em sua dimensão ética e política. O pensar trabalha na edificação da casa do ser, escreve Heidegger. É como tal que a juntura do ser dispõe, sempre de acordo com o destino, a essência do homem para morar na verdade do ser. Este morar é a essência do ser no mundo. Fim de citação. Nós estamos hoje numa condição em que corremos o risco de vermos tornar-se supérfluo o espírito. E por isso estamos a caminho de perder esta dimensão do pensar e do existir. Esta mutação encontra-se também na experiência que fazemos hoje e na percepção que temos do nosso próprio corpo e do nosso próprio mundo, invadidos ambos e colonizado pelo consórcio das tecnologias. O perigo que com isso se anuncia é justamente o de um novo tipo de enclausuramento, desta vez paradoxal, o enclausuramento que consiste na devastação, que hoje se anuncia ominosamente na constelação formada pela mutação climática, pelo desaparecimento da Terra, pela desertificação do mundo, pela maquinalização do corpo, a banalização e o estreitamento do espírito. Tudo isto encerrado sob o signo de uma assustadora indigência da linguagem. Nesta constelação, opera-se a mobilização total do mundo e do ser humano, opera-se o domínio planetário dos circuitos tecnológicos que codificam o pensamento em algoritmos para processamento eficaz de informações, confinando a comunicação na unidimensionalidade lógica do binarismo cibernético. Esta é a face espectral do empobrecimento da linguagem, acontecimento que vemos se desenrolar num ritmo vertiginoso. É, portanto, neste cenário que divisamos as nossas questões. É, portanto, o empobrecimento da linguagem que dá a pensar, pois ele é o índice de um confinamento do pensamento e de uma superfluidade do espírito. A propósito, num texto bem recente, escreveu Peter Sloterdijk: ninguém pode ignorar que a casa do ser está desaparecendo sob um andaime. E ninguém sabe qual aspecto terá depois da reconstrução, especialmente agora que seus fundamentos, a ligação da cultura, da escrita e da formação humana, estão sendo erodidos. No estado atual do mundo, a característica singular mais notável da história tecnológica e intelectual é que a cultura tecnológica está produzindo um estado de agregação da linguagem e da escrita, um estado que tem pouco em comum com as interpretações tradicionais feitas por parte da religião, da metafísica e do humanismo.
não é mais possível conceber a antiga casa do ser em termos de moradia e de tornar o distante mais próximo. Falar e escrever, na época dos códigos digitais e das transcrições genéticas, perdeu completamente o seu sentido familiar. Fim de citação. Esta perda da dimensão de sentido que nos era proporcionado pelos diversos humanismos impõe-se como realidade que afeta a sociedade mundial em praticamente todas as suas formas de organização socioeconômica, política, científica e cultural, uma vez que a globalização depende da atualização compulsória do potencial e dos recursos disponibilizados pela racionalidade tecnológica. Neste processo, estão sendo irreversivelmente minados os abrigos nos quais o universal ainda podia encontrar algum tipo de refúgio nos planos do pensamento e da ação, como verdade e certeza no âmbito teórico, dignidade e justiça em termos éticos, morais e políticos, belo e sublime em termos de estética. Juntamente com a mutação ambiental, esta erosão afeta não só a humanidade, mas a natureza em geral, arrastando em seu vórtice humanos e não humanos, com a ameaça do desaparecimento da Terra. Prossigo citando esse texto recente de Sloterdijk. Se Heidegger tivesse intenções narrativas, o seu protagonista teria construído uma cabana nas montanhas para esperar lá e ver como a história se passaria. Para ele, era evidente que a errância se mantém. Não há nenhum vir a si. Ao invés disso, tudo sugere que a revelação do homem, por meio da história e da tecnologia, está prestes a entrar em uma era de tensões e obscurecimentos ainda maiores. Aos olhos de Heidegger, Hegel estava certo ao dar uma história à verdade, mas errou ao fazê-la acontecer da Jônia à Iena, e também não fez bem ao assimilá-la a um processo solar com o nascer e o pôr do sol. Mas com essa correção, teríamos nós superado o furor teleológico? Diante do estado de coisas de 1946, para Heidegger, a história da verdade não é de modo algum um curso solar, mas a queima de um pavio conceitual que corre de Atenas a Hiroshima e, como podemos ver, segue adiante nos laboratórios de engenharia genética atual e até mais, quem sabe onde. Fim de citação. É, portanto, no sentido desta advertência, até mais, quem sabe onde, que urge enfrentar pelo pensamento a questão da perda da Terra, a questão da mutação climática e do empobrecimento da linguagem à luz da tríade que reúne corpo, mundo e espírito. Muito obrigado a vocês pela paciência.